Correr é sobre movimento, mas também sobre recomeços. E se de um dia para o outro você descobrisse que a atividade física deixaria de ser saudável e se tornaria um risco para a tua saúde? Hoje, no Histórias da Vambora, vamos ouvir a Juliana, corredora, voluntária balizadora do Salve e alguém que encontrou na corrida e na comunidade da corrida um caminho para superar desafios que pareciam impossíveis. A gente quer conhecer, saber como é que é o teu trabalho, o que tu faz exatamente, como é que é o teu dia a dia, como é que tu coloca a corrida no teu dia a dia e da onde tu é, qual bairro. Eu sou fisioterapeuta, atualmente atuo no intensivismo, então sou fisioterapeuta intensivista. Eu me mudei para cá em 2018, que na verdade eu sou de Tapes, que é uma cidade do interior, que fica a 100 quilômetros de Porto Alegre. E hoje eu moro na Cidade Baixa, que é o melhor bairro de Porto Alegre. Hoje eu trabalho de noite, né? Eu sou plantonista noturna. Conta pra gente como que a corrida entrou na tua vida e o que hoje ela significa pra ti. Eu comecei a correr em 2020, mais ou menos. Eu tinha muita crise de ansiedade, então primeiro eu comecei a caminhar, e aí eu caminhava por algumas ruas lá da minha cidade. Só que a caminhada não estava bastando, então eu comecei a correr, mais para conseguir cansar o corpo e conseguir dormir, chegar em casa e dormir. Então eu fiquei boa parte do meu início assim correndo sempre sozinha. Aí com o tempo, né, ano passado eu comecei a correr com o Salve, eu fui conhecendo pessoas, fui fazendo amizades, então acabei ressignificando a corrida. E como tu se sente sendo voluntária do Salve, fazendo esse trabalho que ajuda as outras pessoas, né? Deixa as outras pessoas mais seguras. A Juliana é uma peça importante na nossa equipe, tá? Por toda a história que ela tem, por todo o exemplo que ela é de superar adversidades. Apesar de todas as coisas que se passaram com ela, ela nunca deixou de ter otimismo. Ela é peça fundamental, não tem outra palavra para dizer. Conheço a Ju do Salve, ela é voluntária, assim como eu. E é muito louco pensar no que ela já passou, porque, enfim, ela corre muito, ela tá sempre junto com a gente, né? E ela contribui muito pro Salve, e ver que ela se superou e hoje tá aqui com a gente e nos ajuda horrores é incrível. A Ju é um exemplo de pessoa que soube ouvir o seu corpo, que soube ouvir as pessoas, os profissionais, e é uma inspiração para todo mundo. Eu me sinto promovendo saúde para as pessoas, e fico muito feliz de ver as pessoas correndo, fazendo uma atividade física. Acho muito legal como as pessoas elas seguem se desafiando. Muitas vezes a gente vê que falta um incentivo, assim, falta um grupo, e aí a galera tá lá e a gente começa a puxar, a incentivar, e eles seguem, assim, tentam não desistir. Acho isso muito, muito legal. Mas vamos ao que interessa, a gente tá aqui para saber do teu coração, como é que ele anda. Tá bem. Muito bem. O coração tá bem cuidado agora. Bem cuidado. Para quem não sabe, a Juliana descobriu no dia 24 de julho do ano passado uma questão no coração dela que não tem nada a ver com relação, não tem nada a ver com paixão, e sim tem a ver com saúde. E agora ela vai contar um pouquinho desde o começo lá, como que ela descobriu essa questão, como que ela tratou, como é que está sendo essa recuperação, porque agora a gente fica muito feliz e está aqui para contar a história dela, porque ela está bem, está 100%, voltou a correr, e acho que agora é contigo. Eu tinha uma bradicardia. Bradicardia é quando a tua frequência basal é muito baixa, a tua frequência em repouso. É tipo quanto? A minha era tipo 46, 44, 46. E quando eu comecei a correr, eu não usava nenhum tipo de monitorização cardíaca, então eu não tinha relógio, eu só corria por percepção de esforço. Então eu não sabia até quanto que ia o meu coração. Uhum. Aí eu tinha uma intuição assim de que tinha algo estranho, de que não era bem normal. Aí lá por julho, mais ou menos, eu estava deitada assim em casa, e aí eu resolvi contar a minha frequência cardíaca, porque eu percebi que meu coração ele levava muito tempo entre uma batida e outra. Eu fiquei contando e a minha frequência estava em 35.
E aí achei um pouco demais, assim, um pouco de menos, na verdade. Daí eu resolvi fazer um eletrocardiograma e descobri no eletro que faltava onda ali. Que loucura. E eu tinha um bloqueio, então foi no eletro que eu descobri que eu tinha um bloqueio ventricular, era como se metade do meu coração não batesse. E foi a primeira vez que tu sentiu ou, tipo, examinou, percebeu, viveu a vida inteira sem... Eu não tinha nenhum outro sintoma, assim, nenhum sintoma. E eu corria, eu fazia musculação, na época eu já fazia tecidos acrobáticos também, então eu vivia de cabeça para baixo. Que loucura. E não sentia nada, eu não sentia absolutamente nada. Junho, um mês antes de descobrir, eu tinha corrido uma prova de 10 quilômetros, batido meu RP, eu tinha corrido em 53 minutos, eu acho. Aí então foi o meu melhor tempo até então. Daí eu descobri então em julho, foi meio no susto. Então... Meu Deus, cara, como eu vim parar aqui? Faz pouco, né? Faz pouco. Fui parar na emergência do hospital e meio apavorada, assim. Aí eu cheguei lá, fui internada na emergência, fui listada para UTI. Na hora, sim? Na hora, foi na hora, assim, tipo, eu nem passei, assim, muito por triagem. Nossa, qual foi o gatilho para tu chegar lá? Eu fiz o eletro de tarde, Entendi. Aí eu levei pro trabalho, e aí eu trabalho com um cardiologista que é muito fera no que ele faz. Entendi. E aí ele olhou o meu eletro e falou, olha, tu tem um bloqueio e ele é bem sério. Depois que eu falei com ele, né, ele me disse, olha, eu refiz o exame lá no hospital onde eu trabalho também, pra confirmar. Aí eu refiz o exame e confirmou que de fato era um bloqueio. E fui pra emergência e nisso foram 5 dias de internação, assim, meio perdida, meio fazendo piada com os médicos. Apelido no trabalho? Era tum. Por quê? Só metade do coração batia, ao invés de tuntar, ele só fazia tum. Porque... todo mundo achava... Tava tudo bem. Pra mim tava tudo bem e todos os médicos assim achavam bem impressionante porque eu tinha uma adaptação tão boa à condição que eu não sentia nada. Só que era um problema que se eu não tivesse descoberto, provavelmente eu teria tido uma morte súbita. De acordo com os exames que eu fui fazendo, né, num desses foi o teste de esforço, aí constatou que o meu coração máximo que ele conseguia chegar em exercício era em 99. Que pra quem não sabe, 99 é uma zona, tipo, muitas pessoas sedentárias em repouso ficam com 99, né? Meio tempo tu comprou o relógio. Isso, aí eu comprei o relógio, eu saí do hospital, né, com a recomendação de pegar mais leve, de tentar monitorar e parar sempre que eu precisasse, né. Me impressionei bastante com o meu coração, às vezes de rolê, conversando, bebendo e frequência em 38. Fiz mais alguns exames, confirmaram que era de nascença o problema. Aí nessa época já tinha indicação de marca-passo definitivo, mas fui colocar só agora esse ano, 1º de fevereiro. Me chamaram, eu tava pedalando com meu namorado e me chamaram pra colocar. Tu entrou na fila, assim? Eu entrei na fila porque eu fiz tudo pelo SUS, né? Confio muito no Sistema Único de Saúde, né? Então eu fiz tudo pelo SUS e não fui desamparada em nenhum momento. E aí fizesse a cirurgia e... Fiz a cirurgia, fiquei 1 mês de repouso e agora tô liberada. Então, tecnicamente falando, o marca-passo, ele tem 2 eletrodos ligados no meu coração, em pontos específicos. Esses 2 eletrodos, eles controlam o meu ritmo cardíaco. Ainda tá um pouco difícil de correr e falar, então... O que passou pela tua cabeça, em resumo, quando tu descobriu tudo isso e recebeu o diagnóstico completo? Primeiro foi...
No início, assim, eu levei um choque, foi difícil de assimilar tudo e assimilar que eu seria uma pessoa portadora de um marca-passo. Acho que tem muito um estigma em cima de quem tem alguma condição, assim, de que esse tipo de pessoa não pode praticar esporte, não pode chegar no limite. E acho que eu tive muito receio, tipo, que as pessoas me enxergassem como uma pessoa que não é capaz. Foi bem difícil conseguir assimilar tudo e entender que eu ia poder fazer tudo, que o marca-passo não iria me impedir de correr, de fazer musculação, de pegar sol, de levar uma vida normal. E também acho que da ideia que as pessoas têm, assim, de que se eu ficar parado em casa, eu tenho menos chance de me lesionar, de descobrir um problema cardíaco, de ter alguma coisa, do que se as pessoas começassem a praticar esporte. Coisa que diariamente eu reforço para os meus pacientes, mesmo aqueles que estão lá na UTI, sabe? Que a gente sempre tenta reforçar que o corpo foi feito para se mexer. O corpo foi feito para se movimentar. Na física, assim, na saúde, a gente entra assim muito com o pensamento de como que eu quero chegar na terceira idade, sabe? A questão não é mais será que eu vou chegar nos 80 anos, nos 70 anos, e sim a questão agora é como que eu vou chegar. E qual está sendo o processo mais desafiador de todo esse tratamento? E me comenta de alguma corrida que tu tenha sentido que tu tá apta, que tu voltou, que tá se sentindo bem. Está sendo mais difícil agora é conseguir voltar para o mesmo ritmo que eu corria antes. O primeiro treino, assim, que eu senti que eu tô de volta foi um treino de tiro que eu fiz semana passada. Que foi um treino que encaixou, foi difícil. 5 quilômetros, assim, que eu senti, eu vou conseguir voltar pro ritmo, eu vou conseguir ficar melhor do que eu tava ano passado. E o coração tá indo a quantos batimentos agora? Agora tá indo eu bati meu RP semana passada. RP de batimentos? Meu RP de batimentos deu 162. 60 mais. Se eu tivesse um motorzinho assim a vida inteira e agora jogou um galão de gasolina em cima e agora vai trabalhar, que doideira deve ser esse time. Agora é o 2.0. 2.0. E teve alguma mudança na tua relação com a corrida desde antes, quando tu não sabia de absolutamente nada, para agora, que tu já tá com o marca-passo? Eu acho que não mudou muita coisa, assim, eu continuo querendo correr mais e mais. A minha relação melhorou, na verdade, né? Minha relação com a corrida já era boa. Quanto ao esporte, quando bem feito, bem acompanhado, ele vai te trazer só benefícios. Acho que para finalizar agora tu pode dizer alguma coisa para as pessoas que têm alguma condição, não sabem o que fazer em relação ao esporte, e para as pessoas que não têm nenhuma condição especial e estão trancadas em casa e não conseguem. Como profissional da saúde, eu recomendo fortemente façam atividade física, mas antes procurem um médico, se vocês tiverem uma condição prévia, procurem um médico, conversar possibilidades, porque não existe só a corrida, existem vários outros esportes, inclusive caminhada. A gente tem a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana de baixa intensidade. Então, e para quem quer começar, eu recomendo o Salve. Para quem quer começar a correr, para quem quer conhecer pessoas que já praticam atividade física ou que também estão começando, que também estão sentindo assim essa dificuldade de sair de casa, de sair da vida sedentária. Oi, vou mostrar os recebidos da Mambora. Peguei um saco de géis para fortalecer o ciclo da meia maratona. Já até experimentei um, que aquele dia no set eu fui treinar depois. Tomei o de mousse de maracujá, esqueci de botar fora. E ganhei também esse bonezinho muito estiloso da Mambora. Então, obrigada, Mambora, pelos mimos.